Olá pessoal, bom dia, sou o professor José Ivo, estarei com vocês agora, iniciando nessa modalidade ainda remota, nutrição e dietética. Teremos 6 encontros, esse é o nosso primeiro será nessa modalidade, mas os outros serão todos presenciais, se Deus quiser. E desde já quero dizer a vocês que essa modalidade, essa forma que estamos transmitindo a aula não está sendo fácil para ninguém, claro, mas porém temos que ter determinação e foco para não atrofiarmos, ou seja, não ficarmos parados. Requer muita atenção, disciplina, dedicação como um todo. A disciplina ela é fácil, curta, só são 6 encontros, porém ela é muito importante para toda a assistência de enfermagem. A enfermagem trabalha na sua assistência com uma ligação forte em relação à nutrição dos pacientes, seja ela tanto na prevenção como também nos cuidados hospitalares, seja ela na dietoterapia ou na prevenção, como eu falei, ela é muito importante, é um grande complemento da assistência de enfermagem, a nutrição. A disciplina abrange amplo conhecimento do estado nutricional, aonde vocês vão... A disciplina, como eu falei, mostra para vocês, ou seja, a disciplina vai abordar tudo sobre os nutrientes, os compostos alimentares, onde vocês vão avaliar o estado nutricional das pessoas e vocês terão como competências para desenvolver as caracterização dos alimentos como processo vital, vão conhecer os principais alimentos consumidos em cada região, os padrões da população em que são indicados ou não nas várias situações de vida, vão conhecer os diferentes tipos de dietas, conhecer a classificação dos alimentos quanto ao tipo de nutrientes e qual a sua função no organismo, analisar os padrões do consumo alimentar face aos princípios da nutrição indicados, vão realizar atividades de suplementação alimentar e orientação da população nos aspectos nutricionais. Como também reconhecer a importância da higiene e conservação dos nutrientes, conhecer técnica de alimentação por gavagem, e entre outras. E como também realizar um plano de alimentar para pacientes, tanto pacientes graves como aqueles pacientes que estão necessitando de cuidados preventivos na dieta alimentar. Para começarmos, vamos aqui dar início ao conceito que é de gestão, tá? Digestão, nesse conceito diz que é a transformação fisioquímica ou fisioquímica dos alimentos orgânicos. Esses alimentos vão sofrer uma transformação que vão levar à quebra desses alimentos, uma vez que são ingeridos, vão sofrer essas transformações fisioquímicas, e essa quebra de alimentos vai levar ao armazenamento deles, de forma que vão ser absorvidas algumas substâncias desses alimentos e outras vão ser expelidas, tá? Por que temos que comer? Vejam só, nosso corpo funciona como um carro. Para que ele se mova, é preciso ter um combustível e um comburente, tá? Ou seja, se o nosso corpo, o nosso organismo funciona igual um carro, logo o alimento é um combustível, O alimento será um combustível. E o comburente é o oxigênio. O alimento, juntamente com o oxigênio no nosso organismo, gera energia para funcionar. Assim como o carro só anda se tiver o combustível, que é a gasolina, o álcool,
o nosso organismo só funciona se tivermos alimentos e oxigênio, ou seja, nós só realizamos as nossas atividades metabólicas funcionais se tivermos alimentados e com oxigênio, né? Quimicamente, o que acontece? A nossa digestão, nós vamos obter oxigênio, tá? Glicose mais oxigênio, tá? Nós vamos ter na digestão a glicose e na respiração o oxigênio. Os dois juntos vão resultar no gás carbônico, mais água, mais energia. Você vai usar para suas atividades essas energias que são armazenadas. O nosso corpo vai captar dos alimentos e do oxigênio a energia, que é para realizarmos as nossas atividades. Quais são os tipos de digestão? Vejam só. Os alimentos, eles sofrem, né? Os tipos sofrem digestão da seguinte forma, de forma química e mecânica, ou seja, física e mecânica também, química e mecânica e física, onde eles são mastigados, deglutidos em movimentos peristáticos, ou seja, os alimentos, uma vez que são digeridos pela boca, eles vão ser quebrados, isso é uma forma mecânica e física, e vão ser triturados por movimentos peristáticos, que o esôfago é o principal órgão que vai fazer esse movimento, e de forma química, que são sofrem reações, né? Os alimentos vão sofrer realizações por decompostos moleculares simples, que são realizados por as enzimas, tá? Que posteriormente vamos falar bastante sobre elas. Mas antes de chegarmos às enzimas, é importante voltarmos um pouquinho para a anatomia, tá? Vocês vão ver, relembrar um pouco de anatomia, como é que funciona o aparelho digestório. Vejam só. O nosso aparelho digestório, ou seja, o sistema digestivo, ele realiza a absorção dos alimentos e a eliminação dos resíduos que não foram absorvidos nos intestinos, tá? Tudo começa pela boca, né? A absorção dos alimentos começa pela boca, certo? Passa pelo esôfago e chega ao estômago. No estômago, né? Ele vai desde a boca até chegar no estômago, ele começa a passar por transformações que vamos ver agora, a partir de agora, nesse estudo anatômico e fisiológico. Eu só quero mostrar nessa imagem que os órgãos que são responsáveis pela absorção dos alimentos, que é a boca, o esôfago, o estômago, o fígado, as vesículas biliares, os pâncreas, que está abaixo do estômago, o intestino grosso, o delgado e o reto, tá? Esses todos são órgãos que são responsáveis pela absorção dos alimentos e eliminação dos resíduos. Vejam só como acontece o caminho do alimento no tubo digestório. Vejam só. A boca, como falei, ela é composta por língua, dentes e saliva. A língua, na língua existe umas glândulas salivares, que são as parótidas, e as submandibular, ou sublingual, que vão liberar já, ou seja, vão fazer já o início de uma quebra de alguns alimentos, tá? Logo em seguida, o alimento vai passar pela língua e faringe e chega ao esôfago, tá? Aqui, ó, esôfago. Que no slide, quando vocês forem fazer essa leitura, vocês vão ver bem mais próximo, né, do que essa demonstração aqui no vídeo, que logo que ele sai do esôfago, ele desce para o estômago, tá? Aqui, chegando no estômago, ele vai
sofrer algumas alterações que vamos ver posteriormente e vai para o intestino delgado, que o intestino delgado é dividido em duodeno, jejum e ilho, e logo em seguida para o intestino grosso, intestino delgado, logo depois vai para o intestino grosso, que ele é dividido em seco, tá? O cólon e o reto e o ânus. Essas são as partes do intestino grosso. Veja só, o sistema digestório no sistema digestório existem os anexos, como falei anteriormente, que são as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, que são anexos que favorecem a quebra dos alimentos para uma melhor absorção dos nutrientes, tá? Quais são as etapas do processo digestivo? Mastigação, deglutição, ingestão, digestão, absorção e defecação. Nas etapas do processo digestivo, como falei, a mastigação é um processo mecânico-químico onde consiste na destruição parcial dos alimentos, né? Onde parte dos alimentos já começam a passar pela transformação, tanto salivar como triturados por os dentes. Tá? Logo após vem a deglutição, que é a condução de alimentos para o esôfago, da faringe até o esôfago, e a ingestão chegada do alimento, ou seja, a chegada do alimento no estômago, como também a digestão é a transformação dos alimentos em moléculas menores, a absorção do processo feito pelos intestinos. A absorção é um processo, né, feito pelos intestinos, e a defecação, que é a forma que o organismo libera o que não é digerido pelo trato intestinal.